Deus é bom. E aí você diz em todo tempo. Deus é bom. Amém. Muito bem. Estamos no nosso segundo round. Estávamos aqui pela manhã e nós, queridos, desculpa aí, viu? Mas quem não veio, perdeu. Glória a Deus pela tecnologia. Depois você, quando chegar em casa, pega o culto de hoje pela manhã, pelo YouTube. Nós tivemos um tempo extraordinário aqui pela manhã. O Espírito Santo nos dirigiu a trazer uma palavra sobre Páscoa mesmo. Mas não será a mesma palavra agora. Aí eu até pensei, né? Eu até pensei em trazer a mesma palavra. Mas não era isso que o Espírito Santo queria para agora, não. E a palavra que saltou no meu coração para falar com vocês, neste momento agora, no início dessa noite, é falar sobre coisas que acontecem de repente. Amém? Você está esperando por algum de repente? Amém? Sabe que Deus gosta desse negócio de repente? Ai, Jesus amado. O que é de repente? De repente é aquilo que acontece de súbito. Uma ação repentina que não era esperada. Um imprevisto. Queridos, embora para nós a palavra de repente carregue esta ideia de algo que aconteceu subitamente ou algo que aconteceu meio sem explicação, sabe que na maioria das vezes os de repentes, eles têm uma história por trás deles. Pode até acontecer de repente, mas se você for lá e procurar saber como foi que aquele negócio aconteceu, você vai ver que os de repentes carregam uma história por trás. Por exemplo, e no que diz respeito a de repente, nós temos histórias boas e nós temos histórias ruins. Quantos aqui já ouviram falar, de repente, num telejornal, de um prédio, de um edifício que caiu de repente? Né? Que não apresentou assim uma rachadura, não. Nem como os prédios lá de Santos, da praia, que ficaram assim. Sabe que tem prédio lá na Baixada Santista assim? Mas eu estou falando de prédio cair. E quando cai, cai de repente. E aí vem a notícia, né? Caiu um prédio, caiu um sobrado, caiu uma casa. Pode até ter caído de repente. Mas sabe que tem um histórico por trás desse de repente? Muitas vezes tem um histórico de negligência, de materiais inadequados ou inferiores que foram usados para construir o alicerce daquele edifício. Mas alguma razão tem para que aquele prédio tivesse caído de repente. Quer ver uma coisa que toda dona de casa passa? Faltar gás. E vocês já viram que o gás só falta na hora que a gente está fazendo almoço? Oi? Sim. É. E aí a gente tem a cara de pau de dizer, ai, mas faltou gás de repente. Gente, não foi de repente. A gente é que se esqueceu de estar monitorando o nosso botijão de gás. Né? A gente não se liga nisso de vez em quando ir lá e dar uma balançadinha nele para ver se ele ainda está pesado, né? Porque ficou leve, pode saber que o gás está diminuindo. Mas quem é que se liga nisso? A gente não se liga nisso. E aí, justamente, estamos lá, a gente fazendo almoço, aí, de repente, o gás acaba. Mas não foi de repente, não. Ele já vinha acabando. E sabe, queridos, a Bíblia, ela está cheia de repentes. De repentes bons e de repentes ruins. Mas eu entendo que não existe de repente por acaso.
Pode ser até de repente, mas não por acaso. E aí, eu quero ir com vocês na história de um homem. Não vai dar tempo da gente abrir a Bíblia e ler os textos, mas você procura na sua casa, no livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16. Você vai encontrar a história do homem mais forte. Quem foi esse homem? Sansão. E a Bíblia mostra para a gente que Sansão, ele foi o homem mais forte que existiu até hoje. E ele perdeu a sua força de uma noite para o dia. E alguém poderia dizer, meu Deus, o homem mais forte de Israel perdeu a força de repente, mas não por acaso. Sansão não era forte porque ele fazia academia. Sansão não era forte porque ele puxava ferro todos os dias. Sansão não era forte porque ele tinha uma dieta de baixo carboidrato e muita proteína, muita batata doce e muito ovo. A força de Sansão não era natural. A força de Sansão era sobrenatural. Ele recebeu de Deus. E havia um propósito para essa força. Sansão viveu num tempo onde Israel tinha um inimigo feroz que vivia ali na cola deles, os filisteus. E aí Sansão nasce e Deus já revela qual seria o propósito para o nascimento dele. Ele nasceu para ser um libertador de Israel. Ele nasceu para proteger Israel dos inimigos. E por isso essa força tão sobrenatural. Ele foi juiz em Israel. Ele julgava a causa do povo em Israel. Ele era um herói nacional, gente. A Bíblia diz que houve uma ocasião em que os filisteus vieram contra os israelitas. E aí Sansão estava lá, não tinha nada assim, espera aí. Aí ele viu a queixada de um burro, um pedaço de osso. E a palavra de Deus diz que com essa queixada apenas, ele matou 1000 homens. Gente, 1000 é muita gente. Quantas pessoas cabem aqui nesse auditório? 300? 300. Multiplica, imagina, esse salão lotado, multiplica por 3 e coloca mais um bocadinho. E Sansão deu conta de todos, sozinho. Isso não era natural, gente. Era extraordinário. Amém? Era algo de Deus depositado na vida dele. Sansão, ele foi juiz em Israel durante 20 anos. O nome dele, a fama dele, precedia a chegada dele num lugar. Quando dizia, Sansão vem aí, eita. Os filisteus, davam no pé. Ninguém conseguia resisti-lo. Um homem forte, poderoso, respeitado, ungido por Deus. Mas sabe, queridos, Sansão, ele tinha uma fraqueza. Ele era propenso à lascívia. Ele não podia ver, me desculpe a expressão, um rabo de saia passar na frente dele. Ele não podia ver uma mulher bonita passar na frente dele. Ele se prostituía. E não se importava com que mulher era. Podia ser até dos inimigos dele.
Mas sabe, queridos, alguém já disse que uma simples fraqueza não vigiada pode destruir tudo que uma pessoa construiu. Uma simples fraqueza não vigiada pode destruir uma vida inteira de conquistas. Sabe que tem muita gente acabando com o seu casamento, acabando com a sua reputação, acabando com a sua honra por causa de meia hora de prazer? E aí joga tudo para cima? Queridos, a palavra de Deus diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado, o apóstolo Tiago fala sobre isso. Cada um é tentado pela sua própria fraqueza. Mas, irmã Zuleika, não é o diabo que tenta? É, mas ele é esperto. Se chocolate não tenta você, nunca espere que ele vai pendurar um ovo de chocolate na sua frente ou trazer uma torta de chocolate para tentar você. Ele sabe que isso não mexe com você. Ele vai armar as armadilhas dele justamente nas áreas em que somos frágeis. E quando o diabo espreitava Sansão, ele via um homem ungido, ele via um homem forte, ele via um herói, mas ele também via um homem que brincava com o pecado. Ele via um homem que estava mais disposto a satisfazer os seus desejos carnais do que honrar a unção de Deus na sua vida. E o diabo sabia qual era a fraqueza de Sansão: mulher. E o apóstolo Paulo disse que nós não podemos ignorar as astutas ciladas do diabo. Gente, o que é uma cilada? É uma armadilha. Sabe, o diabo não pode com a gente cara a cara, porque quando ele olha para a gente, ele vê Jesus. Mas aí ele diz: já sei, não posso com aquele frente a frente, mas eu posso montar uma armadilha para ele. Quem aqui já esteve num zoológico? Ok. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se numa estrada acontecer um encontro de um leão com um homem, naturalmente falando, não é o Sansão não, gente, é um homem normal, tá? Um leão se encontrando com um homem. Quem vai sair vivo desse encontro? O leão. Por quê? Oi? Porque ele é mais forte. Ok, tá certo. Agora, quando você vai no zoológico, quem é que está lá numa jaula? É o homem ou é o leão? Quem foi que colocou o leão lá dentro? O homem. Mas o leão não é mais forte? Mas o homem é mais esperto. E é isso que o diabo faz, queridos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. O tempo de fazer a vontade da carne e dos pensamentos passou. Jesus nos libertou. Mas o que acontece? O milagre do novo nascimento aconteceu no nosso espírito. Queridos, no dia em que nós nascemos de novo, um milagre instantâneo aconteceu dentro de nós. Nascemos de novo. O Espírito Santo veio habitar em nós. Mas sabe, nós não somos apenas um espírito. Nós temos uma alma e temos uma carne também. E carne não se converte. Carne não é crente. Carne precisa ser sujeitada.
precisa ser dominada. Por isso que o apóstolo Paulo, gente, homem ungido, poderoso de Deus, ele disse: eu esmurro a minha carne, para que pregando a outros, eu não seja reprovado. O que Paulo estava dizendo? Eu não faço o que a minha carne quer fazer. Sabe, querido? Sabe, querida? Se você vai por um lugar, ou se você vai para um ambiente, e ali tem alguém que tira você do eixo, tem alguém que mexe com você de uma forma que você sabe que não deveria mexer, sabe o que você faz? Você não fica ali flertando e brincando, e trocando WhatsApp, e trocando mensagens, e de lero-lero, de sorrisinho, não. A palavra de Deus diz: ei, foge. O diabo é para resistir, mas carne, a palavra de Deus diz: foge. Foge. Mas você já viu alguém fugindo assim? Não, gente. Isso é brincar com o pecado. E o pior é que as pessoas, elas vão caminhando para o abismo, sabe? Tem uma expressão lá do Nordeste que diz assim: abestado, né? Vai com a cara de abestado, sorrindo e andando para o abismo. Só que o pecado, queridos, quando ele bate a porta, ele só traz o prazer. A conta ele manda depois. Mas é muito caro para pagar. Pode custar sua vida, sua família, sua honra, seu dinheiro, sua reputação. E Deus não projetou você para isso. Amém? Mas a verdade, queridos, é que Sansão, ele dava prioridade aos prazeres da carne. E era uma mulher daqui, era outra mulher dali. Até que um dia, sabe, passou uma outra na frente dele. Chegou uma outra na vida dele. Enviada, fresquinha do inferno, chamada Dalila. E Sansão ficou arriado, os 4 pneus e o estepe, abestado, abobado. Só que ela não amava ele, gente, coisíssima nenhuma. Quando os líderes filisteus ficaram sabendo do relacionamento de Dalila com Sansão, bateram na casa dela e disseram: olha, queremos fazer um acordo com você. Se você descobrir qual é o segredo deste homem, que tem dado tanto prejuízo para a gente, tanta dor de cabeça, você vai receber de cada um de nós 13 quilos de prata. E sabe o que ela fez? Não botou aqueles homens para correr, não. Ela aceitou. Ou seja, ela não amava Sansão coisíssima nenhuma. E aí começa, né, a investida dela, tentando seduzir mais um pouco Sansão, para que ele revelasse qual era o segredo da força dele. Aí ela vem com aquela conversa mole, né? Ai, você me ama? Amo. Ai, ama mesmo? Amo. Me dá uma prova. Que prova você quer, Dalila? Ah, me diz qual é o segredo da sua força. E primeiro ele disse: se me amarrarem com 7 tiras de couro, eu perco as forças. Aí não é que ela foi fazer isso. E no outro dia de manhã, os filisteus estavam ali. E ela disse: Sansão, os filisteus estão sobre você. E ele, pá! Você não me ama. Você me enganou. Você me disse que a sua força estava se nós lhe amarrássemos com 7 tiras de couro. Você não me ama de verdade. Não, eu amo. E aí ele, né? Se me amarrarem com cordas novas. E aí, no outro dia estava lá, ele todo amarrado com cordas novas e os inimigos na porta dele.
E aí ela disse: Sansão, os filisteus estão aqui. E ele, pá! Gente, só muito abestado, abobado, para não perceber quem estava entregando o jogo para o inimigo. Não é verdade? Alguém já disse, queridos, que paixão emburrece. Sabe, tem muita emoção envolvida, a cabeça não pensa, não. Estava tão claro ali. Ai, que coincidência. Coincidência nada, querido. Você está dormindo com uma inimiga. Mas o idiota não enxergava. Cego. Desculpa a expressão, viu, gente? E ela continuou, né, naquele drama. Você não me ama, você está brincando com os meus sentimentos. Você não confia em mim. Aí ele, se tecerem 7 tranças na minha cabeça com um pano, eu perco as minhas forças. Pois é. Aí lá vai ela fazer as tranças, né? Com um pano. No dia seguinte, Sansão! De novo, gente. Aí ele, pá! Cego. Mas ela continuou insistindo, até que ele contou. Ele era nazireu, e desde que ele nasceu, antes dele nascer, na verdade, um anjo veio aos pais dele e anunciou o nascimento dele. E disse que ele seria um nazireu. E sabe, quem tem esse voto de nazireu, não pode cortar o cabelo nunca. Era assim na antiga aliança. Então, o segredo dele estava, no cabelo dele nunca poderia passar navalha. E ela insistiu tanto, que chegou o dia que Sansão contou. E aí, enquanto ele estava dormindo, o cabelo dele foi cortado. E novamente ela disse, os inimigos, os filisteus estavam na porta. E ela gritou, Sansão, os filisteus estão aqui. E ele, né, achando que a unção ainda estava ali, né, que a força de Deus ainda estava nele. Tá. Cadê força? Sabe, queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez não seja para ninguém que está aqui. Talvez seja para alguém que está nos assistindo ou que ainda vai assistir essa mensagem. Talvez não seja como remédio para vocês, mas pode ser vacina. Amém? Pode ser vacina. Deus pode estar nessa noite prevenindo você de coisas. Amém? Existem pessoas que elas estão brincando com o pecado. E elas estão se acostumando com ele. Sabe por quê? Porque até agora nada aconteceu. A vida vai seguindo um curso normal. Você vai sendo bem-sucedido, bem-sucedida no que faz. Parece que está tudo em ordem. Mas não está. Tem pessoas até que chegam a pensar que de alguma forma Deus as está abençoando. Não, porque Deus conhece a minha situação. Deus sabe o que eu tenho passado e o que eu tenho vivido. Deus sabe de todas as coisas. Mas nenhuma situação abre precedente para pecado. Vocês estão entendendo, queridos? E eu entendo que esse tempo em que pessoas ficam um pé aqui e um pé lá, um pé aqui e um pé lá, e nada acontece de ruim, não é porque Deus está sendo conivente, Deus está sendo misericordioso. Deus está dando tempo para que essa pessoa se arrependa e mude de direção. Mas a palavra de Deus também diz, queridos, que quando nós não nos julgamos a nós mesmos, o juízo vem. Então nós seremos julgados. Sansão estava acostumado a brincar com a carne. Sansão estava acostumado a pecar.
e a força estava lá, a unção estava lá. Mas chega uma hora que Deus diz: basta. Chega. Chega. E aí, de repente, Sansão, ele sai da condição de herói de Israel para o bobo da corte dos filisteus. E aí você já conhece a história. Furaram os olhos dele, levaram ele lá para o templo de Dagon, lá no terreno dos filisteus, e colocaram ele, e escarneceram dele no templo de Dagon. Até que ele se coloca junto de uma coluna e ele ora a Deus. E as forças vêm novamente. Só que aí ele morre. Porque aquele templo desabou sobre todo mundo que estava ali, mas ele estava ali também. Então ele morre precocemente. Ele morre sem cumprir a sua jornada. Ele morre sem honra. Vocês estão entendendo, queridos? Ah, mas foi de repente. Foi, ele perdeu as forças de repente, mas não por acaso. Nossa, Zuleika, que história triste. Mas glória a Deus que a Bíblia também tem de repentes maravilhosos. Amém? Ai, Jesus, ajuda nós. Quem aqui já ouviu falar de José do Egito? A maioria de nós conhece a história do José. Quem conhece a história do José? O José do Egito, gente. Você vai achar isso, a história dele, no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50. É uma das histórias mais belas da Bíblia, a história de José, que de repente teve a sua vida completamente mudada. Ele dormiu numa condição e ele acordou em outra. A Bíblia diz que ele era um prisioneiro, um escravo e prisioneiro, mas de repente, né, de uma noite para o dia, ele sai da condição de escravo e de prisioneiro para governador do Egito. De repente, de escravo para governador. De repente, mas não por acaso. Não é verdade? Por trás do de repente na história de José, havia um jovem que carregava um chamado de Deus. De um jovem que sempre honrou o pai. De um jovem que foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. Que foi levado para uma terra estrangeira. Mas em nenhum momento no texto bíblico você encontra esse jovem murmurando, praguejando, reclamando. Não. Você não encontra isso. Pelo contrário, no meio da desgraça que se abateu sobre a vida de José, porque José perdeu tudo, gente, mas ele não perdeu a sua fidelidade ao Senhor, ele não perdeu os seus princípios, e ele nem perdeu a sua integridade. Ele teve a oportunidade de se dar bem. Porque, gente, olha, mesmo sendo traído pelos irmãos, mesmo tendo sido vendido como escravo, eita, José abençoado. Onde ele chegava, o ambiente mudava. As pessoas com quem ele estava envolvido eram abençoadas, prosperavam, né? E aí a palavra de Deus diz que ele é vendido como escravo pelos irmãos, e um homem chamado Potifar, uma pessoa do alto escalão do faraó lá do Egito, compra José como escravo. Só que tem um detalhe, gente, quando ele chega na casa de Potifar, tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele coloca a mão tem um efeito diferente. É sobrenatural. E é mesmo, gente. É a bênção de Deus. Sabe, é assim que deve ser com todo filho de Deus. Onde entra um filho de Deus, a bênção tem que entrar junto.
Sabe, se um filho de Deus, uma filha de Deus, entra numa empresa, alguma coisa ali tem que ficar diferente para melhor. Essa coisa de empresas falarem, Deus me livre de contratar um crente, isso tem que acabar, gente. Pelo contrário, os empresários, eles devem desejar ter um funcionário crente ali. Deveria ser assim. Amém? Que pena que não tem sido. Mas aí está lá José, o seu senhor Potifar está todo feliz, né? Porque aquele escravo é diferente, cuida bem de todas as coisas. E de repente, a esposa de Potifar se apaixona por José. E começa a fazer marcação em cima de José, se insinuar para José, se oferecer para José. Até que teve um dia que ela foi com tudo. E José disse, longe de mim fazer tal coisa contra o meu Senhor e o meu Deus. Ele tinha toda a oportunidade de se dar bem, entre aspas, porque ele havia caído nas graças da sua senhora. Ele podia ter um caso com ela e ninguém nunca ia saber. Ninguém aqui, mas Deus estava vendo tudo. E ele foge dela e foi fugir mesmo, gente, porque eu acho que a mulher foi com tudo para cima dele, que ele teve que fugir e uma roupa dele ficou com ela. E aí ela agora, né, toda ofendida, porque ele não a quis, ela monta um escândalo, um processo de calúnia contra José, e inventa para todo mundo, José tentou me estuprar, José tentou me violentar, e por causa disso, ele sai agora da condição de escravo, e agora não vai ser só escravo não, vai ser prisioneiro também. Mas sabe, queridos, Deus não se esquece daquilo que Ele falou para a gente um dia. Às vezes a nossa vida, ela pode ter ido numa direção que parece que está muito distante daquilo que um dia Deus nos prometeu. Mas se Deus prometeu, você pode ir para o Japão. Aquilo que Ele falou vai acontecer. Independente de qualquer pessoa, sabe, que está tentando puxar seu tapete, de gente que se levantou contra você, que tirou você do cenário, mas se foi Deus quem falou, Ele sempre vai encontrar uma maneira de trazer você de volta para o cenário, de trazer você de volta para o lugar onde Ele sempre planejou que você estivesse. Está dando para entender, queridos? Naturalmente falando, parecia que José, ele estava enterrado num buraco. Se já não bastasse ser escravo, agora ele também era um presidiário. Gente, em Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9, na parte A diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. José, ele estava sofrendo injustiça, perseguido, caluniado, e não tinha ninguém do lado dele para defendê-lo. Parecia que não tinha ninguém. Mas aquele que olha todas as coisas, aquele que sabe de todas as coisas, estava muito atento ao que estava acontecendo com José. E atento ao coração de José. Amém?
Números capítulo 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não confirmaria. E muitos anos, queridos, antes da vida de José se transformar num caos, Deus revelou a ele que chegaria um dia em que as pessoas se curvariam diante dele. Muitos anos antes, José, as pessoas vão se curvar diante de você. E agora está ele lá, escravo, prisioneiro, numa terra estrangeira, longe da sua família. Mas quem disse a José que um dia pessoas se curvariam diante dele? Não foi o político da hora, nem foi o melhor amigo de José. Foi o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que quando fala, Ele faz, que quando promete, Ele cumpre. Sabe, querido, eu não sei aqui quantos carregam promessas de Deus. E talvez pareça que a sua vida está muito distante daquilo que Deus disse para você um dia. Mas essa baixinha de 1,5 metro aqui, está nessa noite, nesse palco aqui, para dizer para você, ei, Deus não se esqueceu não. Deus não se esqueceu não. Amém? E aí, gente, está lá José, escravo, presidiário, né? Como disse o Chapolin Colorado, quem poderá me socorrer? Ninguém. Mas aí um dia, de repente, diga de repente, o faraó tem 2 sonhos. E fica agoniado. Agoniado. Ele sabia que não era sonho de fruto de barriga cheia. Não era sonho por causa de pizza. Sabe? Fez má digestão. Não. Tinha alguma coisa naquele sonho. E ele fica agoniado, ele manda chamar todos os sábios do Egito, os mágicos, os astrólogos, manda chamar todo mundo. Conta o sonho e ninguém sabia interpretar. E ele fica agoniado com aquela situação. E aí, de repente, no meio lá, né, dos homens de confiança de Faraó, de repente, um homem se lembra. Peraí. Eu estive uma vez na prisão. E tinha um comigo, que era o padeiro. Eu era o copeiro. E o padeiro estava lá comigo. E eu e o padeiro tivemos um sonho. E não é que tinha um israelita lá, que ele interpretou direitinho o sonho que nós tivemos. E o que ele disse foi exatamente o que aconteceu. De repente, aquele homem se lembrou de José. Sabe? E eu me delicio com a palavra de Deus. Porque, queridos, se para Deus cumprir o que Ele prometeu na nossa vida, Deus tiver que cutucar pessoas, Deus tiver que nos colocar na cabeça de pessoas, sabe, Deus tiver que nos trazer a memória na cabeça de alguém, se Deus quiser dar sonhos para as pessoas, gente, Ele vai fazer o que Ele precisa fazer. Ele vai fazer, né? Aí está lá, ninguém sabe interpretar. Esse copeiro lembrou, eita, tem um que já interpretou um sonho para mim e foi batata. Quem é? É um escravo que está preso. Aí o faraó manda trazer. E aí, gente, eu imagino José todo sujo, fedorento, barbudo, né, daquele jeito. Mas aí o pessoal dá banho em José, barbeia José, bota uma roupa limpa em José. Bora, José. Bora para onde? Para o palácio. Gente, naturalmente falando, José, ele estava fazendo um caminho da cadeia
para o palácio, naturalmente falando. O que José não sabia é que ele estava andando para um de repente de Deus. Sabe, queridos, os dias, eles são comuns na sua maioria. E quando está para acontecer um de repente de Deus na nossa vida, sabe, é de repente mesmo. Na véspera, tudo é exatamente igual. Nada mudou, nada ficou diferente. Tudo está exatamente igual. Mas a gente é que pensa que está tudo igual, porque tem um Deus no céu que se lembra do que nos prometeu, e Ele não está parado não, Ele está agindo. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Oh, meu filho, minha filha, se você tem esperado algo em Deus, saiba que Deus está agindo, saiba que Deus está trabalhando. Ah, mas parece que não tem nada acontecendo, só parece. Só parece. Um escravo, prisioneiro, vamos lá, que querem falar com você. Ele não tinha ideia, gente, que ele não estava indo só para o palácio. Ele estava entrando num de repente de Deus. E aí você conhece a história. José ouve o sonho de Faraó, né? Lembram dos sonhos? As 7 vacas e as 7 espigas, né? E aí José, ele tem a interpretação na hora. E ele diz, os 2 sonhos são um só. Ele dá a interpretação e de lambuja ainda dá um conselho. E o faraó ficou assim, extasiado, com tamanha sabedoria. E ele diz, escolha um homem para administrar o Egito, porque vem aí 7 anos de fartura. Mas depois desses 7 anos de fartura, virão 7 anos de fome. E esses anos serão tão severos que as pessoas nem se lembrarão do tempo de fartura. Então, separa homem, separa alguém que recolha neste tempo de fartura 1/5 da colheita e armazene. Porque quando chegar o tempo de sequidão, o Egito não vai passar necessidade. E Faraó, diante daquilo, né? E eu acredito que quando José disse, escolhe um homem, eu acho que já tinha alguém ali, tipo, pensando, né? Será que Faraó vai me escolher? Né? Eu tenho servido aqui tanto tempo, eu sou fiel, e aquela coisa toda, né? Eu faço tudo que ele quer, será que agora é a minha vez? Eles nem se davam conta que eles estavam dentro de um de repente de Deus. Mas não era para eles não, era para o José. E aí naquele exato momento, o faraó disse, quem mais está qualificado para isso, a não ser você, José? E naquele exato momento, Faraó coloca um anel no dedo dele. Manda colocar vestes de linho nele. E diz, você será a maior autoridade no Egito. Você só será menor do que eu no trono. E manda que levem José por todo o Egito, montado numa carruagem. E por onde José passasse, as pessoas teriam que se curvar diante dele. E aquilo que Deus prometeu a ele, quando ele ainda era um adolescente, se cumpre. Se cumpre. Sabe, queridos, eu acredito, queria chamar o grupo de louvor, eu acredito que Deus colocou essa palavra no meu coração para mexer com você,
Sabe, de repente você está sendo tentado a não passar no teste do tempo. Tanto tempo já passou. Eu acho que eu me equivoquei. Talvez não tenha sido Deus quem falou comigo. Mas sabe, queridos, Deus não nos chamou para contar o tempo. Deus nos chamou para confiar nele. Amém. Para confiar nele. Deixa eu falar algo para vocês. Eu estou hoje com 56 anos de idade. Estou novinha em folha, gente. Para quem vai viver 120, se Jesus não voltar na nossa geração, eu estou muito bem na fita. Mas quando eu tinha 16 anos de idade, Deus me fez uma promessa. E eu sei porque sei que foi Ele. Mas já se passaram 40 anos. Quanto tempo, Zuleika? 40 anos. E há alguns meses atrás, eu estava lembrando dessa promessa. E eu disse, Senhor. Aí vem a dúvida, né? A dúvida quer bater. Foi o Senhor mesmo? Ou o que o Senhor me prometeu já se cumpriu e eu não vi? De alguma maneira eu não entendi. O que o Senhor falou para mim quando eu tinha 16 anos ainda está de pé. Isso ainda vai se cumprir. E eu perguntando a Deus. E Deus ficou quietinho, não me falou nada naquele momento. Mas sabe que Deus não deixa a gente sem resposta? Sabe por que a gente não sabe de muita coisa? Porque simplesmente a gente não pergunta. Porque quando a gente pergunta, Deus fala. E aí algumas semanas se passaram. Estou eu chegando lá no culto na igreja, na nossa igreja lá em Aracaju. Estou descendo a rampinha. Aí um irmão atrás de mim, Zuleika, Zuleika. Aí eu viro para trás, vem aqui, vem aqui. Aí eu voltei um pouquinho para falar com ele. Eu disse, oi meu irmão. Ele disse, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu disse, para mim? É. Ele disse, olha, eu não sei o que é, mas Deus falou para eu te dizer isso. Ainda está de pé. Ainda está de pé. Eu disse, eu sei o que é. Ou seja, queridos, Deus estava falando para mim, filha, vai acontecer. O que eu empenhei a minha palavra para você, vai acontecer. Então não esquece da promessa. Se mantenha expectante com aquilo que eu falei para você. Sabe, queridos, eu trago algo no meu coração. Que filho de Deus precisa viver na expectativa de milagres. Se não foi hoje, pode ser amanhã. Se não for amanhã, pode ser depois. Mas uma coisa é certa, aquilo que Deus disse vai acontecer. Aquilo que Deus disse vai acontecer. Mas lembra, é de repente. É de repente. Gente, de repente o quadro muda. De repente a porta abre. De repente o telefone toca. De repente. É de repente. É de repente para a gente, mas não para Ele. Porque Ele está se movendo a nosso favor. Porque coisas estão acontecendo. A gente pode não ver, mas está acontecendo. E aquilo que Ele falou vai acontecer. Amém? Então não esquece do que Deus te falou. Hoje é dia de você pegar aquela promessa da prateleira, sabe? E trazer de volta. Trazer para o seu coração. Trazer para a sua mente. Trazer para a sua boca. Como é que eu trago para a minha boca? Agradecendo. Volta a agradecer. Volta a agradecer por aquilo que Deus te disse. Porque vai acontecer. Amém? Gera expectativa nisso. Espera por isso. Aguarda.
aguarde por isso. Aleluia, 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 aleluia.